Você já quis muito uma coisa? Ficou pensando nisso por semanas, meses, planejou, economizou, correu atrás, e quando você conseguiu, o gosto simplesmente sumiu. Você olha para aquilo e fala: nossa, era isso que eu queria mesmo? Isso tem um nome, é bem mais sério do que parece. Existe uma diferença enorme entre a gente querer uma coisa e essa coisa satisfazer o nosso desejo. E muitas pessoas nunca param para pensar nisso e ficam correndo atrás de coisas para preencher a vida e no final ficam totalmente vazias. Eu vou te contar a história de um cara que testou isso a fundo numa escala que a gente nunca vai conseguir. E a conclusão dele é difícil de ouvir, mas é provavelmente a coisa mais honesta que alguém já disse sobre o modo como a gente vive. Houve um cara um tempo que é chamado de Salomão, o rei de Israel, considerado o homem mais sábio e rico que já existiu na Terra. E não é exagero, a quantidade de ouro que entrava em Jerusalém todo ano é um nível que não faz sentido nem hoje. E sabe o que ele fez com tudo isso? Ele testou deliberadamente tudo que o ser humano deseja, todos os sonhos e ambições que nós temos. Ele foi testando coisa a coisa para ver o que ia acontecer no final. Ele empreendeu, construiu casas, plantou jardins, vinhedos, parques e acumulou mais ouro que reis de províncias inteiras. Então pensa, é como se o cara fosse o rei do Brasil e tivesse mais dinheiro do que todos os reis da Europa juntos. Ele arranjou cantores, cantoras, bebeu vinho, teve muitas mulheres e bota mulheres nisso. E isso na tradição, tanto na época quanto hoje, seria chamado de vida boa, a vida dos sonhos. Era poder, riquezas, nome, relacionamentos amorosos, obras que ficariam depois que ele morresse. Sabe o que ele concluiu depois de tudo isso? Tudo é vaidade e correr atrás do vento. Ele não chegou nisso pela falta, foi justamente pelo excesso de todas as coisas. E é esse detalhe que muitas pessoas perdem quando leem isso. E se esse vídeo está fazendo sentido para você até agora, o like aqui embaixo ajuda esse conteúdo a chegar a mais pessoas que precisam ouvir isso. Quero falar sobre uma coisa que provavelmente você já sentiu na sua vida. Pensa numa coisa que você já quis muito. Tipo, um tênis maneiro, celular novo, a roupa do momento. E você ficou pensando muito nisso. E aquilo foi o centro dos seus pensamentos por um tempo. E aí você conseguiu o que você queria. E depois de alguns dias você olha pra essa coisa e fala: nossa, eu nem lembro por que eu quis tanto isso. Isso tem um nome bem bonito até, você provavelmente deve ter ouvido. A ânsia de ter e o tédio de possuir. Você queria uma coisa intensamente, aí você vai, consegue, e depois de um tempo a sua mente, seu coração já se cansou daquilo e parte para a próxima coisa. Assim como você, eu já me peguei nesse ciclo várias vezes. Eu não tô falando de coisas em grande escala como Salomão, mas coisas do dia a dia. Tipo, você quer comprar muito uma coisa para impressionar os seus amigos. E aí a gente pensa: nossa, eu vou me sentir melhor quando eu tiver isso. Só que aquilo não é verdade. E depois, às vezes, a gente até se arrepende de ter gastado dinheiro nisso. E a diferença entre você, eu, Salomão, nós e ele, não é questão de intensidade, é questão de escala mesmo. Porque pensa, o cara tinha recursos de um rei. O cara podia fazer qualquer coisa que desse na cabeça dele. Mas no final, a lógica é a mesma. E aí vem a pergunta que Salomão fez, e sinceramente isso ficou na minha cabeça por muito tempo. Ele se perguntou: por quê? Por que o trabalho, as conquistas, os prazeres, por que nada disso fica? E a resposta para tudo isso é simples até, tão simples que às vezes é até difícil de engolir, porque não há Deus no centro de nada disso. E não é que as coisas sejam ruins. Você pode muito bem querer uma casa boa, um carro maneiro, uma posição financeira acima da média, uma carreira de sucesso. O problema nunca foi o que você quer. O problema é de onde você espera que aquilo venha e o que você acha que aquilo vai fazer por você. Salomão não deixou de ter aquelas coisas. Ele não deixou de ser rico, sábio, ter muitas mulheres. Ele deixou de buscar eternidade nessas coisas, que são passageiras. E essa informação muda tudo da forma que você e eu perseguimos os nossos objetivos. E aí eu te faço a pergunta: o que está no centro da sua vida? E não é o que você fala, é o que realmente te move, o que organiza o seu dia a dia, a sua rotina, o que te faz fazer planos. Porque se o centro for a conquista em si, a riqueza, a aparência, o relacionamento, o status, você vai chegar lá e sentir exatamente o que Salomão sentiu. E logo após você já vai querer uma próxima coisa na esperança de que seja diferente, te traga uma sensação de preenchimento. Ou seu centro pode ser outra coisa, uma razão maior que dá sentido ao seu esforço, sem precisar de resultado para se sustentar. E o texto de base para esse vídeo é desse livro aqui, mais conhecido como a Bíblia Sagrada. Ele se passa no livro de Eclesiastes 2, foi escrito por Salomão. E eu não trago isso como uma resposta religiosa pronta. Eu trouxe porque é a leitura mais honesta que eu já encontrei sobre a ambição humana, com mais de 2000 anos de idade e até hoje faz sentido. Você pode até não ser cristão, tudo bem, mas eu te recomendo a ler o livro de Eclesiastes e depois me falar o que você achou. Ele é um dos livros, assim,
provavelmente o livro mais humano da Bíblia. Mas então, qual a minha conclusão disso tudo? É que a vida que você quer não vai te encher. E não é porque você não mereça, mas porque ela não foi feita para isso. O que preenche de verdade não é a chegada, não é a conquista, é o motivo de você estar indo. E é isso, mas fica tranquilo que não acabou. Se você quiser ver a continuação dessa conversa, porque Eclesiastes tem muito mais e outros livros também, se inscreve aí, eu tenho muito ainda para trazer. A gente se encontra no próximo.